Bom dia, galera, beleza? Falamos de Osaka hoje ainda, né? São as última meia horinha aqui em Osaka. A gente já tá pronto para viajar para Tóquio. Já empacotamos tudo. Ontem a gente mandou as malas lá pro hotel de Tóquio pra gente não precisar viajar com um monte de mala, fazer baldeação. Hoje eu vou mostrar para vocês como é o caminho daqui de Osaka para Tóquio, até porque a gente vai pegar o trem-bala. E a Aninha já pegou nosso cafezito. Vambora, né? Antes da gente ir pra Tóquio, a gente vai jogar um pouquinho. Vou trocar meu dinheirinho aqui, pegar umas moedinhas pra gente brincar um pouquinho, tentar pegar um bichinho e jogar um tamborzinho. Bora? O Thiago vai tentar pegar aquele bichinho pra mim ali, ó. O rosinho ou o branquinho? O que der pra pegar. O branquinho de preferência, mas qualquer um. O rosinho tá muito bonitinho também. Ah, tenta o rosinho então. Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Ai. Ai. Peraí. Ai, pegou na garrafa. Ai. Pô, ele engana. Ele engana. Ah, mais uma? Mais uma. Tá. Aí, gente, é nessa brincadeira você gasta $300. Times a charm. Pra vocês terem noção, cada jogada é $1. Ó, vamos mudar. Olha esse pum-pum purinho. Tá, esse eu acho que ele vem, hein? E, peraí, amor, pega essa sacola aqui pra eu poder... Ai, caiu todas as minhas coisas. Olha, gente, sem cortes, sem edições. É vida real. Vida real de viagem. O purinho é nosso, hein? Ele nem... não agarrou direito. Vamos jogar um tamborzinho? Melhor. A lição que fica é essa, gente. Se você não consegue, desiste. Desiste porque Senão você vai gastar todo o seu dinheiro. já vi gente gastando milhares de reais ou dólares e ficar sem nada. É que nem jogar no tigrinho. É que nem jogar no tigrinho. Esse é o jogo que a gente mais ama jogar. Vamos jogar um tamborzinho. Vou tirar minhas tralhas aqui de cima de mim. Eu tô cheia de tralha também. Ó, gente, aqui tem Mario também, ó. Bora jogar.
Antes da gente pegar o trem pra Tóquio, a gente vai parar aqui na Rawson, pegar um onigiri, pegar uma coisinha pra comer. A gente tirou foto ali no globo da Universal, a gente foi jogar um joguinho e agora vamos pegar um papazinho pra gente comer alguma coisa, né? Tem que se alimentar bem. Então eu vou pegar um onigiri, que é o básico normal de sempre. Tem um aqui diferente nesse, hein? Esse aqui, ó, é de edamame. Oh, ok. É trem que não acaba mais, hein? Então é esse aqui mesmo. Vambora. Bom, esse é o trem agora de Nishikujo até a Loop Line. Até Osaka, na verdade, né? A Loop Line é essa. Então essa é a Loop Line que a gente vai pegar até Osaka. De Osaka a gente vai pegar Shin Osaka e pegar o trem bala lá. Então, quer ver? Não tá tão cheio assim, mas tá um pouquinho mais cheio do que o normal, né? Vambora. E o medo de derrubar o celular no vãozinho ali do trem. É muito bizarro. Supostamente a gente pegou o trem errado. E a gente vai ter que sair agora pra pegar um outro, esperar um outro. Então, olha aqui, ó, vem cá. A gente pegou o Shikuju, certo? Uhum. Eu tinha que ir pra lá, a gente tá vindo pra cá, a gente ia dar a volta nela inteira. Ah, tá. A gente vai ter que voltar, pegar um trem de volta pra gente poder pegar o lado certo. Porque a Loop Line ela vai girando. Mas se você pegar pro lado contrário, ele vai dar a volta inteira e você vai demorar muito mais, né? A gente também não sabe se chega lá, né? Então tem esse. Chega, mas demora muito, é. A gente já fez uma vez ali inteira, hein? Que eu lembro. Uma das primeiras vezes. A gente pegou errado, da mesma forma. Osaka é muito confuso, viu? Então fiquem espertos quando vocês vierem pra cá, porque dá uma perdida, viu? A gente vai atravessar por baixo da linha de trem. Então estamos descendo a escada aqui porque a plataforma que a gente pega é a 1, que é do outro lado. Então a gente acabou de descer do trem. Agora a gente vai voltar para onde a gente veio. A gente vai pegar na direção contrária para que a gente consiga ir até Osaka, né? Então fiquem espertos quando vocês estiverem pegando o trem aqui em Osaka para não confundir, não pegar pro lado errado. Essa Loop Line é muito, muito, muito confusa, porque ele vai para os dois lados, né? E aí meio que dá uma bugada no cérebro. Inclusive, a gente até achou que tava certo, porque no horário tava tudo certinho e tal, mas, cara, confunde, viu? Confunde demais. Ó, aqui são todos os horários de novo. E vamos subir a escada rolante pra pegar a plataforma certa e pegar o lado certo do trem, né? Desejem sorte para nós. Bom, entramos na Loop Line de novo, mas pro outro sentido agora. Espero que a gente esteja certo. E aí eu vou atualizar vocês se a gente está certo ou não. O que vocês acham? A gente acertou ou a gente errou? Agora a gente acertou, não pode errar. Acertou, miserável. Finalmente chegamos na estação de Osaka. Agora é só mais um trenzinho até Shin Osaka. E aí de Shin Osaka a gente pega o trem bala. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Me fala aqui nos comentários, hein? Então vamos lá. Vamos achar o trem agora para Shin Osaka. É uma estaçãozinha só, na plataforma 7. A gente está na 2. Vamos achar a plataforma 7. Não faço nem ideia de onde seja. É tudo também labirinto. As estações são enormes. Tem trens para todo lado da cidade, principalmente aqui em Osaka, né? Que é facinho de se perder. Vocês viram como a gente se perdeu num trem só, né? Então é bem fácil você errar o caminho. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui a escada rolando.
Olha só, eu vou ficar na esquerda aqui, porque se alguém quiser passar, eles podem passar pela direita. Aliás, eu tô na minha esquerda, tô na minha direita. E aí quem quiser passar pode descer rápido. Olha lá, ó. Vamos pra plataforma 6 ou 7? 7, plataforma 7. Então bora. Tokaido. Que inclusive era o nome da linha do Shinkansen, era Tokaido. Que ligava Osaka a Tóquio e Tóquio a Osaka, né? Essa linha ela foi construída em 1964, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela começou em 1959. E um fato muito curioso é que até hoje nunca teve nenhum acidente no Shinkansen, na verdade, né? Nunca teve nenhum acidente com descarrilhamento ou com acidentes. E eu acho impressionante, viu? Porque o trem ele viaja a 320 km por hora. É muito rápido. E ele carrega milhões de pessoas todos os anos, né? É um dos transportes mais comuns aqui no Japão. E ele foi construído justamente para os Jogos Olímpicos de 1964, além de ajudar na reconstrução do Japão, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. A Aninha subindo. Vou pegar um trânsito aqui, ó. Estou muito perto desse senhor aqui. É bom que aí você já vai conhecendo Osaka, já vai conhecendo as estações, para talvez não errar tanto. Mas é bem difícil, já se prepara. Se você vier para o Japão, se prepara porque é muito difícil de andar nos trens, metrôs e trens bala. Ó, chegamos na estação, na plataforma 7. E agora a gente vai ver qual que é o trem certo para Shin-Osaka. É o da 1h30? 32. Tá vendo, ó? Aí eles sempre colocam os horários um separado do outro para não confundir. Porém, a gente entrou naquele trem lá e tava no horário supostamente certo, mas a gente foi pro lado errado. Mas no fim deu tudo certo, viu? Chegamos aqui com um pouquinho de atraso, uns 15, 20 minutinhos de atraso. Mas é isso. Daqui a pouco eu mostro mais. E o trem tá chegando, ó. Posso te ensinar uma coisa em japonês? Ah. O ticket de trem não é ticket, é Kipo. Eles chamam Kipo. Como que é o ticket de trem? A palavra ticket de bilhete é Kipo. Kipo. Legal, hein? Vai aparecer Eu acho que de ticket de trem acho que é Densha no Kipo. Ah, vai aparecer o hiragana aí na tela aí. Chegamos aqui em Shin-Osaka. Agora a gente vai procurar a plataforma 27. Provavelmente a gente vai ter que sair dessa estação aqui, porque a estação do Shinkansen ela é um pouco diferente. Geralmente é no mesmo lugar, só que você tem que passar pela catraca para eles cobrarem. Não sei se a gente vai ter que comprar o ticket. Provavelmente a gente vai ter que comprar o ticket do Shinkansen, né? Você pode comprar o ticket do Shinkansen para 1 ou 2 semanas, ou você pode comprar para uma viagem só, né? Aí depende do quanto você vai usar isso. Se você for viajar o Japão inteiro, às vezes compensa você comprar para 1, 2 semanas, né? E o Shinkansen, ele é muito mais barato para turistas, apesar de ele ser caro também, tá? Para o japonês comum, ele é um pouquinho mais caro. Não faço ideia do porquê, né? Acredito que é para estimular o turismo, né? Mas eu não tenho informação concreta sobre isso. Geralmente na estação tá marcado, tá indicando onde é o JR ou o Shinkansen, ó. Por exemplo, ali tá marcando o Shinkansen, né? Geralmente no chão também tá marcado. Então, vamos seguir. Ó, aquela setinha ali, ó, Shinkansen. Então o Shinkansen é pra lá. Bora.
E as estações são enormes, tem lojinhas, tem coisas para você comprar comida, restaurantes, cafeterias. Provavelmente é naquele lugar ali, ó, Tickets. É onde você compra o seu ticket pro JR. Provavelmente. Olha o tamanho dessa loja aqui. Loja com lembrancinhas. Então, se você esqueceu de comprar alguma coisa, na própria estação do trem, você pode comprar algumas coisinhas também para levar de lembrança, ó. Shinkansen Tracks. É por aqui. Ali vai para Tóquio, Nagoya, mas ali eu acho que é o trem comum. E aqui o Shinkansen. Então, vamos passar pela catraca. E aí, vamos lá. Eu acho que pra assento reservado tem que comprar o ticket. Pra assento livre, sem reserva, pode usar o card. Vamos comprar, que dá no mesmo valor? Tá bom. E a gente consegue saber onde a gente vai sentar. Beleza, então vamos pegar essa fila, né? Que horas é o Shinkansen? Eu vou ver de novo aqui, qual que é o melhor horário pra gente agora. Tá bom, então a gente vai comprar um ticket e a gente já volta. Vamos ali na vending machine. O que tá escrito ali mesmo que você falou? Ah, não é aqui, né? No ticket. O que tá escrito? Não? Aqui não tá escrito isso. Oh, aqui não. Tá escrito Midori no... alguma coisa verde. Midori no. Vamos comprar o ticket na vending machine pra gente tentar furar a fila. Furar a fila não, né? Não pegar a fila ali, né? E aí acho que a gente pode comprar aqui. Tem inglês? English ali em cima, ó. Shinkansen reserved seats or non-reserved? Eu preciso inserir o IC card, a gente não tem. Ah, tá. Beleza. Não deu. Então a gente vai ter que encarar a fila, né? Vamos. Tá. Beleza. Acabamos de comprar o ticket. E a gente vai entrar ali na estação. Custou 270 pra mim e pra Aninha, tá? 136 por pessoa. 136 por pessoa. Não é baratíssimo. Mais barato do que eu imaginei. Tá mais barato do que você Eu imaginou? tinha calculado uns 150 por pessoa. Ah, Sai um pouquinho mais sim. barato. Sim. Vamos, né? Vamos. Vamos entrar ali porque a nossa plataforma é a plataforma 27, né? Eu acho. Eu vou conferir depois aqui. Tá. Cadê? Vamos até aqui, ó. Vamos até ali, que é ali, ó. Então, quando o ticket é de papel, o que você faz? Você coloca ele na maquininha, igual a Aninha vai fazer agora, ó. Né? Colocou e aí ele sai ali do outro lado. Por quê? Porque na estação que você chegar, você também tem que colocar o papelzinho, tá? Por isso que eu aconselho muito vocês baixarem. Esse aqui, essa estação não deu para usar, mas é muito importante que vocês tenham o Suica Card no seu celular. Por quê? Porque senão você vai ter que comprar ticket em toda a estação. É um processo demorado, você tem que colocar a estação que você quer chegar, ele vai cobrar o valor, você tem que colocar o dinheiro. E geralmente isso atrasa muito. Então é muito bom que você tenha o Suica Card, você só bate ele e viaja. Quando você sai da estação, você já sai e ele já cobra o valor certo. Com o papelzinho, você tem que colocar o papelzinho ele vai te devolver quando você entrar, e na última estação ele vai comer o papelzinho. Então é perigoso você perder, tem um monte de coisa que pode acontecer, né? Então se vocês puderem baixar o Suica, é muito melhor. Olha o Shinkansen chegando, ó, todo chique, a Aninha fazendo um vídeo. Aqui ele tá devagar, tá? Mas ele chega a 320 por hora, ó. Olha que lindo. É trem que não acaba mais, né? Então vamos seguir para que a gente consiga pegar assentos no vagão do 1 ao 3. De novo, a gente pode entrar em qualquer lugar do vagão e se movimentar dentro do trem para não perder o trem. Mas a gente só pode sentar como não reservado no vagão 1 a 3, né? Então vamos ver se a gente consegue chegar lá a tempo. Ou se a gente vai ter que
entrar no trem de alguma forma. Aqui já é o vagão 5. A gente não tá tão longe assim, né? Vagão de número 4 aqui. Esse é o vagão de número 4. E ali é o vagão número 3, ó. Vamos lá. Aparentemente não tem muita gente assim. Acho que a gente vai conseguir um lugarzinho, um assento bem tranquilo. Vamos ver. Pra que lado que é? Chega, abre a porta, você sai, o trem já vai, o trem bala. Ele abre pra direita ou pra esquerda, sabe? Ele falava ali, mas eu não vi. Chegamos em Shinagawa. A gente só tá esperando o trem parar. E assim, tem que ficar esperto, porque o trem, ele chega na estação, ele abre a porta, você sai e eles vazam. Se você demorar muito e bobear, você fica pra trás. Você fica, na verdade, pra frente, porque vai continuar a viagem. Então, fique esperto quando chegar na sua estação e desça da estação, hein? Ó, aqui tem... Aqui não, aqui é uma setor de malas, se eu não me engano, né? Ah não, sei lá. Smoking rooms. É. Foi desativado. E aqui tem banheirinho. Esse aqui é o banheirinho, tá? Então quem quiser fazer um xixizinho, cocôzinho não é aqui não, tá? Cocôzinho tá errado. Xixizinho pode ser aqui. E aí a gente precisa ver aonde a gente vai descer, se é na direita ou se é na esquerda. Quando ele anuncia que tá chegando, ele já anuncia também o lado em que você desce. Porém a gente não viu e não prestou atenção. Então a hora que abrir a porta a gente vai ver e sair. Mas fiquem bastante atentos, porque ele não vai esperar você pegar suas coisas não. Então quando anunciar que vai chegar na estação, já fica muito esperto, pega as malas, fica perto da porta e a hora que o trem parar já desce, porque senão você vai. E aí às vezes a estação ela é bem mais longe, às vezes não tem mais trem disponível. Eu acredito que vai abrir do outro lado, ó, porque tem uma linha de trem bem aqui na nossa frente. Acho que sim. Ah não, eu acho que eu tô certo, hein? Porque o pessoal encostou aqui atrás de mim. É aqui mesmo, galera. Aqui mesmo, aqui mesmo. Então essa é a estação de Shinagawa. Viemos lá de Shin-Osaka. Vocês acompanharam a nossa aventura da Universal Studios Japan até Shin-Osaka. A gente se perdeu e agora a gente chegou em Tóquio. Chegamos em Shinagawa.
Já já eu mostro mais. Frio, né? Tá muito frio. Tá muito frio em Tóquio. Eu tô de blusa, eu tô com frio. Imagina você. Quer colocar o roupão do Harry Potter? Dá uma olhada ainda, John. Não, ele secou. Mó tecido grosso. Oi? Ele é mó tecido grosso. Mas ele ficou no cabide secando. Aqui, diferente de Osaka, para subir na escada rolante, tem que subir na esquerda, tá? Ou descer na esquerda, porque a direita é pra galera que tá com pressa, ó. Pode subir pela direita, mas aí você tem que andar. É, você não pode parar na direita, você tem que manter a área livre. E aí agora a gente vai tentar achar o trem pra... Que bairro que a gente vai? Asakusa. Asakusa é um lugar muito legal de ficar. É um dos bairros mais tradicionais aqui de Tóquio. É um dos bairros mais tradicionais Deixa eu dar da máfia, na verdade, também. Uma outra dica é vocês usarem o Google Maps. A gente tá meia horinha de lá. 40 minutos. Meia hora, 40 minutos, é. A dica é usar bastante o Google Maps, porque o Google Maps Nossa, ele vai eu peguei te esse aqui, ó. mandar Não precisa nem trocar de o trem. horário certinho, o trem certinho, a plataforma certinha para você ir naquele horário. E geralmente ele dá a rota mais rápida. 15 minutos. 11 minutos até a estação certa. Pegar o metrô agora. A gente tem que sair da área do... Peraí, aonde que eu pego o metrô? Cadê o meu cartão, na verdade, né? Entrar pela saída Takanawa. Peraí que eu preciso achar meu bilhete. Ó, o bilhete se parece com esse aqui. Então, como eu falei lá, quando você insere ele, você compra, você insere e aí ele te cospe de volta para você colocar ele de novo na saída. Eu acho que é a J Airline por lá. Eu acho que ela é... Transfer to J Ela é Airlines. JI mesmo. Peraí. Thank you. Só pode ser. Porque aqui é só estação, ó. Como não pode fumar na rua, é proibido fumar na rua no Japão, tá, gente? É proibido, Não, a tá? Thank you Line não é. Tem smoking areas. Ali, ó, é uma área de fumantes. Você não pode fumar na rua, você não pode fumar em qualquer lugar aqui, tá? E isso eu acho muito legal também, na verdade. Porque você não é obrigado a ficar respirando fumaça dos outros, né? Acho bacana, acho bem legal isso, né? O que vocês acham? Falem-me mais sobre isso. Aqui, além disso, também tem uma vendinha, tem uns lanchinhos, tem uns drinks, tem uma galera comprando alguma bebidinha, comidinha pra levar na viagem. A Aninha tá ali na frente pedindo informação pra gente saber onde a gente vai, se a gente sai por aqui mesmo ou não. É aqui mesmo, galera. É aqui mesmo. Falou japonês? Boa! Enfiei o bilhete e agora na saída... ele devolveu. Tá, ele devolveu, mas a gente não pode mais usar, tá? Então esse aqui é um souvenir. Você pode guardar esse souvenir pra você, pra sua viagem, pro seu scrapbook. E aí, eu vou mostrar aqui no chão como é que é, ó. Aqui tem as linhas indicando onde você vai, ó. Então, ó, esse aqui vai pra Haneda, ele vai pra estação, pra plataforma onde você pega o trem pro aeroporto. A linha preta também é para um outro aeroporto, então você pode seguir ela também. E a linha azul, que está seguindo para trás, é onde tem o Shinkansen. Como a gente não vai para nenhum deles, a gente vai achar a estação de metrô, né?
para Asakusa. E olha como essa estação ela é caótica, tá? Porque tem muita gente, cara. Essa é uma das maiores estações daqui de Tóquio. É 1 milhão de pessoas, 1 trilhão de pessoas passando por aqui o tempo todo, o dia inteiro, né? Só melhora um pouquinho no finalzinho da noite. A gente vai na Keiko Line, que é a KK, que na verdade é a que eu tinha mostrado para Haneda. Então se você quiser ir pro aeroporto de Haneda, você também vai pegar essa linha aqui. E aí se a gente seguir ela, a gente vai sair lá. Eu vou mostrar para você como é que se faz para chegar lá. A de Narita é a outra, na verdade, é a preta ali, ó. Não, mas é porque aqui no Google tá falando Keikyu Line, Narita Airport. Ah, Mas não sei. Deixa eu pegar a plataforma 2. e aí eu vou parar um pouquinho pra bater o cartão ali, porque a gente precisa bater o cartão ali na maquininha. Bom, a gente passou, foi um pouquinho confuso, porque tinha que enfiar o papelzinho e bater o cartão também, nesse. Meio confuso. Tá, vamos lá pra gente achar o lugar. Não, deu tudo certo, a gente conseguiu achar a plataforma, daqui 3 minutinhos vai chegar o trem. Pra, onde que é o nome? Qual que é o nome daquele lugar? Qual que é o nome da estação que a gente vai descer? É Kuramai. Kuramai. Então a gente vai ficar no trem até... A gente vai baldear de novo? Não. Ele vai até a estação. Ele vai parar, ele vai trocar de nome e aí mais pra frente vai se chamar Kuramai, que é onde fica o nosso hotel. O nosso hotel provavelmente vai ser bem de frente com a estação. Provavelmente não, vai estar bem de frente com a estação. Então, bora! Shinagawa, local é esse aqui. 1648. Vamos? Tá, ali tá escrito local. Ninguém entrou, então acho que não é não. Tá vendo? Tá limpando o trem, será que ele vai mudar? Ninguém entrou nesse trem. Não, esse aqui tá errado. Esse aqui não é o nosso não. Não, ele sai daqui 2 minutos. É, ó. Em muitas estações também passam trens que não vão pra lugar nenhum. Então cuidado também. Presta atenção no nomezinho ali em cima, ó. Fica atento pra não bobear. Não entrar no trem errado. Já aconteceu da gente entrar no trem errado. E aí, mais alguns minutinhos, nosso trem chega. Enquanto a gente... E você já deve ter visto aquele vídeo da galera sendo empurrada pelos tiozinhos na plataforma de luvinha. Tá vendo aquele senhor de luvinha branca? Olha, todos eles têm uma luvinha branca, né? E aí, no horário de pico, não tem trem pra todo mundo. Só que é direito de todo mundo entrar no trem no horário certo. Então eles empurram para que caiba o máximo de pessoas possíveis. E os japoneses já estão acostumados com isso também, né? Eles estão acostumados a ir numa lata de sardinha. Vamos ver, ó. 50, ali já é 53. Falta 2 minutinhos. Falta 2 minutinhos pro nosso trem. Ela deu um tchauzinho pra câmera. A menina deu. Vamos esperar. Vem de lá ou vem de lá? Acho que vem de lá, hein? Eu acho que vem de lá, hein? Olha lá.
Tô vendo. Lá vem ele. Oba! Lá vem ele. Estou de olho nele. Oba! Lá vem ele. O Chiadi. É esse mesmo. Que trem boni. Todo azulzinho. Vamos lá. Entrar no trem. Amor, dá uma olhadinha aqui. Oi. Não, estou do lado errado. Estou do lado errado. Vamos. Saída por aqui. Chegamos na estação de Kuramai. E vamos ver onde é o hotel. Ó, Kuramai Bridge District. Ah, legal que vocês vejam a saída, porque cada saída pode te levar você para um lugar diferente. Então prestem atenção também na saída. Principalmente em estações maiores. É, principalmente nas estações maiores, né? Porque cada uma vai para um lado. Tem saídas norte, sul, leste, oeste. Tem A1, A2, A5, A10. Numa estação como a estação de Shinjuku, se você sai de um lado ao contrário, você tem que atravessar a cidade de novo para poder ir aí. Que a estação é enorme, né? Você já pensou que você estaria andando pelas estações de Tóquio? Não, né? Ah, é verdade. É. A3. Bom, eu vou bater o cartão e já volto, hein? As escadarias de Tóquio, já começou. Aqui eu mudei uma cortinha de boa. É, prepara as pernas, hein? Porque tem muita escada aqui, viu? Academia faz muito agachamento antes de vir pra cá. É, quem vai na academia trabalha os glúteos e as pernas. E já escureceu em Tóquio. Então demorou mais ou menos umas 4 horas pra gente fazer todo o caminho, tá? O hotel já é de frente com a estação. APA é uma rede de hotéis que tem quartos bem pequenininhos, a gente vai mostrar. A gente preferiu ficar num quarto menorzinho para que a gente economizasse um pouco mais, né? A melhor coisa depois do dia inteiro andando é a gente vai andar. Muito suave, eu tô pegando com Mas o hotel é bem bonito. Vou preparar o passaporte. E as nossas malas chegaram aqui. Esse é o lobby do hotel ainda, o saguão do hotel. Nossas malas estão aqui e a gente usou um serviço onde o hotel ele manda as malas para o outro hotel. Então se você estiver mudando de hotel, se você estiver mudando de cidade, visitando multi-cities, é legal que você envie as malas pelo hotel. É muito mais prático, né? Não tem que ficar carregando, fazendo todo esse caminho que a gente fez com malas, porque ia complicar ainda mais, né? É muito difícil viajar com malas, viu, gente? Então, se você puder, use esse serviço, que eu aconselho demais, tá?
O que é isso aí? Ah. Um check-in eletrônico. Então a gente vai pro quarto agora. Vai. A gente vai pro quarto agora. Uhum. Vai, senhor. Não, você tem que passar a chave. E agora a gente só espera o elevador aqui. É tudo no front desk, eu acho, aqui. O andar é o 13. Tem que passar outra, não? Acho que não, porque a gente passou pra abrir. Só pra acessar, né? E a gente chegou depois de 4 horas de viagem. Geralmente demora umas 3, né? Só que... Não, tá certo. 3 horas e 40, 4 horas. É? Tá certinho. Deu 4 horinhas. Tá chegando. Gente, mas que breguice esse a porta de elevador, hein? Nossa. Senhora. Não. 13, Opa. 17. Mas aqui é o andar, é o andar 7, gente. O nosso andar é o 13, ó. Não. Alguém apertou, né? Sei lá. Ó, tem até um lugarzinho pra sentar, mano. Acho que não é bem pra isso, né? Acho que é mais pra proteger o vidro aqui e não bater as malas, né? Lá. Sei lá. Faz o L, galera. É 13. Oxe. Tem uma cara de cápsula hotel aqui. Aqui é o quarto, gente. Deixa as malas da chave. A chave geralmente tem que colocar logo na entrada, que daí ela dá acesso à luz. O tour pelo quarto é esse, ó. Acabou. É só isso mesmo, tá, gente? Nossa, é um micro banheiro. E é literalmente isso o quarto, gente. Dá pra ver o quarto em um frame só.